Beleza, iniciou a gravação. Estamos começando aqui mais um encontro do Grupo de Trabalho 2, o GT2, do Observatório Popular de Sociobiodiversidade e Clima no Maranhão. Essa atividade de hoje, a segunda atividade do nosso GT, e ela tem por objetivo fazer um debate sobre temas que que são importantes nesse nosso GT, mas no observatório como um todo, por isso a gente estendeu o convite a outros grupos, e nós vamos discutir 3 temas que são muito caros ao observatório, né? Que é economia verde, bioeconomia e financiarização da natureza no Maranhão. Muito caros no sentido de que merecem nossa atenção, não porque nós gostemos deles, né, Fábio? E aí eu passo, então, para o Fábio. Nós vamos fazer um procedimento que é o seguinte: o Fábio vai fazer uma exposição inicial e depois a gente abre no estilo roda de conversa para dúvidas, colocações, questões, participação, enfim. Né? Então, Fábio Pacheco, está contigo. Beleza, pessoal? Boa tarde a todos e todas, todos. A ideia aqui, como o professor Horácio falou, é fazer realmente uma conversa. Eu vou colocar alguns elementos, não necessariamente só do Maranhão, né, mas mais geral. Acredito eu que a gente, para poder, né, ter um melhor entendimento sobre esses temas, a gente vai ter que ter outros momentos de conversa. Então, eu preparei algumas pinceladas iniciais, digamos assim, algumas provocações iniciais, para a gente, bem, na hora da conversa, irmos falando, né? Eu vou projetar aqui uma apresentaçãozinha pequena, só para a gente poder me orientar também ao falar. Um momentinho, deixa eu ver o que está aqui. Me perdoe um pouco aí, porque a gente vai se esquecendo como é que é esses processos online, né? A gente tem usado muito isso aqui, mas a gente vai esquecer. Vai nessa setinha aí, apresentar agora. Não, eu estou nela, eu estou nessa setinha apresentada, estou procurando a minha apresentação. Ah, tá. Aí, nesse aqui eu tenho que botar na janela, né? Ele não vai. As que estão abertas, ele não identifiquei aqui a apresentação. Não. Tá, beleza. Bota aqui na janela. Aí vai partilhar minha janela. E aí. Estão vendo, gente? Está começando. Estão vendo, né? Sim, agora sim. Ruim é porque eu não consigo ver vocês, mas vamos lá. Fábio, na verdade, Oi. você partilhou a tua tela. Então, por que eu tentei aqui? Eu fui lá em apresentar, agora, né? Ele me dá 3 opções: guia do Chrome, janela e tela cheia, né? Eu tenho uma guia, eu tenho um PowerPoint aqui que eu preparei, entendeu? Aí eu não estou vendo, a guia do Chrome não vai ser, certamente. Ele né? não está em janela, não? Não. Agora tá. Agora tá, verdade. Não tá. Bem, vamos lá. Estão vendo aí? Tá aparecendo, gente? Sim. Tá aparecendo. Ótimo. Peraí que eu fiz besteira. Tá. Vamos lá. Então, pessoal, a ideia aqui é um pouco a gente fazer uma conversa, né, sobre esses temas: economia verde, bioeconomia e financiação da natureza, como o professor Horácio falou. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Pacheco, eu sou da Associação Agroecológica Tijupá e faço parte também do Grupo Carta de Belém desde a fundação, em 2009, né, que é boa parte das visões que eu vou compartilhar com vocês vem dos vários estudos, análises de opiniões e discussões que a gente trava nesse grupo desde esse período, né? Só para caracterizar, o Grupo Carta de Belém se forma em 2009, a partir de um seminário sobre RED na Amazônia, que era um tema bem desconhecido. Nesse momento, a gente se reuniu para discutir um pouco, trocar ideia do que estava, né? Estávamos entendendo sobre esse tema, né, naquele momento chegando.
E, a partir daí, esse grupo se firma como uma rede de incidência e faz monitoramento tanto das discussões como de políticas públicas ligado aos temas das climáticas, da financiarização da natureza e agora também da bioeconomia, né? Depois a gente pode trocar figurinha aí, tem muitos materiais no site, posso mandar para vocês, posso compartilhar também muitos materiais que têm sido produzidos ao longo do tempo, né, nesse grupo. Um grupo que tem uma visão crítica sobre tudo isso que tange essa questão da economia verde, bioeconomia, né, nesse sentido. Eu vou começar, gente, pelo tema da financiarização, talvez seja o tema que a gente mais ouve falar, mas pouco se aprofunda, né? E vou trazer alguns elementos que eu considero importante a gente começar a entender algumas coisas e também ligar ao que a gente chama de economia verde e a bioeconomia, né? Na verdade, todos são elementos que levam muito fortemente esse conceito da financiarização da natureza, né? Que isso também está ligado a um outro conceito, que é o de falsas soluções, né? Então, assim, financiarização, basicamente falando, torna financeiro tudo aquilo que deveria ser apenas econômico, né? Ou socioambiental. Entendendo o quê? Nem tudo que é econômico é financeiro, mas tudo que é financeiro pode ser visto como econômico. Pode ser um ativo econômico, por exemplo. A água é um bom exemplo disso. Ninguém vive sem a água é um bem comum, né? Ainda é um bem comum, pelo menos no Brasil, apesar de ter processos privatizados, velados e outros não, né? Mas a gente paga para ter o uso da água, principalmente nos centros urbanos, nas cidades, a gente paga pelo uso da água. Isso também é uma forma de financiarização, né? Isso é um exemplo bem, mas assim, isso pode estar, a gente pode levar isso para as florestas, quando a gente fala do crédito de carbono, por exemplo, né? E aí, é importante que a gente, tenha dentro desse conceito, financiarizar a ideia, isso é uma nova frente capitalista, isso é importante dizer, né? Trazidas pelos países do norte, global, e sempre agora com a velha máxima de transformar a natureza, né? Tudo que a gente considera como natureza, tudo que temos, e aí natureza entende-se que é algo que é bem comum a todos os povos, né? E aí é transformar isso, ou seja, tudo que não poderíamos, que não deveríamos, né, ter um valor quantificável, a ideia da financiarização é que isso tenha um valor, que isso possa ser negociado, que possa ser emitido documentos, né, que provem o valor, que comprove, que seja aceito, até mesmo como moeda, né? E isso é muito forte, muito presente, por exemplo, dentro do que a gente chama de mercado de carbono, né? Onde esses papéis que saem, são produzidos a partir dos serviços, digamos assim, né? É um nome meio ruim de chamar, mas através de serviços ecossistêmicos, que é como a economia verde chama, por exemplo, a captação de carbono, a produção de oxigênio, esses serviços eles são colocados dentro de uma planificação econômica, e daí sai, por exemplo, títulos que podem ser negociados em bolsas de valores, que são bem direcionadas para esse tema. Qualquer dúvida, gente, ao longo da explanação aqui que eu vou fazer, que é bem rápida, vocês podem estar falando, por favor, pode estar, enfim, né? Então, assim, é importante dizer que financiarização é diferente de financiamento. Até separei aqui um videozinho da Marcela, ela explica algumas coisas bem importantes sobre isso, um vídeo de 2 minutos, que eu acho que elucida bastante. Mas, assim, quando a gente fala de financiamento, a gente fala que é algo que opera com taxa de juro, né, que tem que ser, uma vez assim, compatível com a capacidade de pagamento de quem está necessitando, provavelmente, tirar esse empréstimo, esse dinheiro para fazer alguma coisa. Então, assim, financiamento tem a ver com taxa de juros a partir de uma necessidade de financiamento, né, obtida através de empréstimo. Bem,
Isso permite que os empréstimos sejam pagos, né, mediante a acomodação ou cumprimento de taxas que são cobradas ao longo de um prazo acordado dentro de um contrato, né? Aí vai ter juros e outras outras valorações, dependendo do tipo de negociação que vai ser feita. Mas é muito importante. Assim, um exemplo disso, por exemplo, nos países ditos do norte, é o subsídio dado pelos agricultores, aos agricultores. Quase todas as agriculturas dos países do norte, apesar de eles não dizerem, né, apesar de os organismos internacionais, inclusive, negarem, são geridos por eles mesmos, né, são agriculturas subsidiadas, né, e esse subsídio, o Estado Nacional lá empresta o dinheiro sem cobrar juro ou isenta de tributos, mas faz isso dentro de uma lógica de financiamento. Por outro lado, a financiarização, ela já é um outro lado da moeda que, para funcionar, ela tem que ter para além do que prevê, por exemplo, o estabelecimento de um contrato ou estabelecimento de uma necessidade de endividamento. Financiarização, ela requer também uma operação, digamos assim, que envolve incidência política, né, incidência econômica, e muita, né, isso dentro de uma lógica muito forte de comunicação, de cooptação, né, porque para a gente ter, né, esse mecanismo, né, funcionando, a sociedade ela precisa estar, né, pressionada por algo que não tem, que é dito que não tem muito para onde ir, e que o único caminho seria fazer, por exemplo, né, que a água, que as florestas estejam dentro de um esquema de valoração, cobrança e endividamento para poder salvar todo mundo no planeta, né? Então, assim, pode ser que através das leis, né, a gente tem muitas leis hoje que estão surgindo, como, por exemplo, mais recentemente, o Estado do Tocantins foi aprovado o comércio formalizado o comércio de crédito de carbono. O crédito de carbono, é importante dizer, aqui no Brasil, ele operava ainda dentro do mercado voluntário, né? Oficialmente, no Brasil, a gente tem hoje o Estado do Tocantins, que fundou uma empresa chamada Tocantins Carbon, que faz operações financeiras oficiais a partir do crédito de carbono. Isso foi possível a partir de toda uma questão da legislação, mas que teve por detrás todo um convencimento da sociedade de que isso era necessário para salvar, por exemplo, as florestas do Tocantins que ainda restam, os rios que ainda restam, que foram massacrados devido ao modelo econômico escolhido e que enriqueceram poucos, né? Então, é uma lógica muito perversa que pressiona, que usa muito a opinião pública, né? E fazendo crer que todos os problemas que foram causados não teve nenhum tipo de causa definida, mas que para atuar perante o problema é preciso ter ação, né, de que bens comuns devem virar novamente algo que possa, né, gerar lucros e com isso salvar essa parte, né, ambiental. Então, assim, novamente, é um novo ciclo da economia capitalista que leva o direito de ganhar sobre os bens comuns com a desculpa de que precisa se salvar o planeta, coisa que não foram as pessoas, né, que destruíram e levaram esse quadro, e sim as corporações. Mas a ideia é sempre essa. Apagamos uma borracha aqui, o problema agora gerado é
salvar o planeta. Para isso, temos que esfriá-lo, e para esfriá-lo é necessário que tenha floresta para captar o carbono, que é o gás que esquenta o planeta, né? Entre outros. Mas que é o que é emitido com mais, né? Maior escala em todas as partes e todas as atividades humanas. Então, não fizemos parte da geração do problema, mas somos impelidos, através de todo um sistema que tem forte processo de comunicação para isso, a participar da solução, deixando os nossos direitos, né, de serem usufruídos por poucos, que novamente vão usar agora, dentro de uma economia chamada de verde, para enriquecer mais ainda. Eu falei antes, gente, qualquer coisa, vocês podem estar perguntando, chamando aí. Só uma ilustração rápida para mostrar. Isso aqui seria a gente nunca liga muito dentro do que nós estamos inclusive combatendo, por exemplo, a questão do agronegócio, né? Por exemplo, né? A gente tem aqui o território do Mato Piba como uma forte expressão disso, né? O Mato Piba não é só um território demarcado para funcionar como uma nova fronteira agrícola do Brasil, né? Mas sim, aliás, do mundo, né? Mas sim, existe dentro de uma lógica totalmente fechada dentro dessa do Mato Piba também, que é de usar, né, todos os bens comuns que essa região que está aí, que é uma região muito rica em biodiversidade, conhecimentos tradicionais, né, para gerar outras formas de lucro. Ou seja, o capitalismo impõe a destruição de todos os bens comuns, o que resta de bens comuns acaba sendo muito valorizado e, em geral, está sob domínio de populações tradicionais e povos indígenas, e por ser menor quantidade, né, muitos lugares são ilhas de biodiversidade, acabam, né, pela dita lei da oferta e procura, valendo mais. Então, né, muitos estudiosos dizem isso, uma ação bem determinística que torna os ativos ambientais, os ativos ecológicos, como queira chamar, né, mais caros de se vender no mercado a partir da destruição que esse próprio capitalismo promove. Vou passar aqui um videozinho rápido, gente. Não sei se eu vou conseguir, né? Me dizem aí, me dê um feedback se vai funcionar o áudio, por exemplo, tá bom? Esse vídeo tem, se não me engano, 2 minutinhos. É sobre financiarização e financiamento. A dívida, ela é... Estão ouvindo, gente? Sim, está ouvindo. Principal no processo de financiamento. Então, a ideia é que você vai gerar valor, um recurso a partir desse valor com base em dívida. E dívida significa dependência. Dependência significa que certos sujeitos vão ficar dependentes de outros atores, né, de outros países, de empresas, e isso vai gerar uma perda da sua soberania, da sua autonomia, para definir quais são as atividades, né, ou a forma de desenvolver as atividades no seu território. Essa dívida ela é financeira, né, mas ela também é ecológica, ela também é humana, né? Então, o processo de financiarização, ele implica em dívida, né? E nem todo o processo de financiamento implica em dívida. Como assim? Quando eu quero um financiamento, eu não faço uma dívida? Sim, você faz uma dívida. Mas você faz uma dívida que ela pode ser trabalhada de uma outra maneira, inclusive uma combinação do que seja em curto e longo prazo, que não vai gerar dependência daqueles sujeitos que estão adquirindo os rotativos. Né? Alguém vai pegar o dinheiro, né? E esse alguém vai pagar lá no dinheiro. Na medida que ele paga, esse dinheiro vai ser emprestado para outra pessoa, para outro agricultor, para outra pessoa que vai construir uma casa, que não tem dinheiro, que não tem
sei lá, com um banco inglês, entende? Que vai vender aquele título para uma empresa de Repit na Alemanha, sabe? E aí sabe Deus aonde esse título vai parar e o controle que terá sobre essa dívida. Para gerar o compromisso de pagamento, o que o banco, o que o private equity vai fazer? Vai aumentar os serviços dessa dívida, ou seja, os juros, que vai criar uma extrema relação de dependência para aquele que tem aquela dívida. Gente, para você ler aqui, normalmente. Com relação ao. Vou botar aqui por sistema. Deixa eu ver como é que eu faço. Então, gente, a parte de financiarização, eu dei essa contribuição aqui para a gente. Agora eu pergunto, eu preparei uma também sobre economia e sobre economia verde. Qual seria a ideia? A gente fazer tudo e fazer uma conversa geral, ou a gente pode fazer uma conversa sobre financiarização e, assim, sequentemente, a gente faria sobre os outros temas? O que vocês acham? Uma pergunta mesmo, porque a gente não programou isso, né, professor Horácio? Fábio, a minha sugestão seria abrir agora uma rodada de perguntas, né, ou comentários sobre a questão da financiarização, aí depois passa para o próximo ponto, e aí, na sequência, pode ser? Perfeito, acho perfeito. Aí a gente perguntas, contribuições, né? Pergunta, contribuições, ideias, né? Isso, aí a gente pode ser feito tanto no chat quanto abrindo, pedindo, levantando a mãozinha, né? A gente passa a palavra. Isso. Alguém teria alguma dúvida, alguma questão? Deu para entender, gente, a ideia de financiarização, né, dentro dessa discussão crítica sobre economia verde, a gente usa muito esse termo, né? Mas a gente pouco para refletir. Por isso que eu trouxe para a gente poder, né? Tá todo mundo aí, gente? De verdade? Sim. Se ninguém tiver dúvida ou consideração a fazer, a gente passa para frente, né? Eu vou só complementar, assim, de repente, Então, aí como é que a gente pode prever como é que a financiarização ela se concretiza no chão, no nosso território, por exemplo, né? Até falei isso antes, mas assim, hoje tem casos bem concretos no Maranhão, né? O Maranhão, ele lidera, a partir do consórcio na verdade, liderou, né? Hoje ele não lidera mais, mas é um ator importante. Existe um consórcio de governadores da Amazônia, né? Que o Maranhão, por fazer parte da Amazônia Legal, faz parte. Fábio Dino presidiu esse consórcio, né? O principal demanda de construção conjunta desse consórcio um período atrás foi, até o final do governo Flávio Dino, quando ele liderava esse consórcio, foi produzir um documento chamado de Retomada Verde, que previa propor para o BNDES, para a Alemanha e para a Noruega, que esse grupo de governadores poderia operar com o recurso que foi suspendido, né? Não ser dado para o Fundo Amazônia no governo Bolsonaro. Para isso funcionar, os estados da Amazônia Legal,
apostando que isso, inclusive, viria, né, para esse consórcio, começaram a mudar as leis, né, criar novas e mudar as existentes, para permitir que ficasse mais atrativo para, por exemplo, empresas internacionais ou mesmo governo, pudesse, para além do que era do Fundo Amazônia, chegar recursos aqui nesses estados. O Maranhão foi um dos primeiros, depois do Acre e do Mato Grosso, a criar um sistema jurisdicional de rede, né? Quem já ouviu falar aqui de rede? A ideia era passar um bate-papo, turma. Então, é o Raimundo. Quem tá falando da CESA? Só para a gente. Eu não peguei na hora que estava. Rodrigo, que está falando. Rodrigo? Ô, Rodrigo, tudo bom? Então, o que você ouviu falar de rede, cara? Teve uma discussão no observatório já, quando foi feita a carta de princípios, toda aquela formulação das partes jurídicas do observatório. E o grupo que eu estava participando, teve um rapaz que eu nem lembro o nome dele, que ele enfatizou muito sobre o RED, que é uma política que não está beneficiando nada em questão do meio ambiente, da natureza, sim, alavancando a questão da economia verde, trazendo aquela questão do aumento do maquinário, de insumos, utilização de agrotóxicos dentro dessa demanda da biodiversidade e o avanço também dentro de áreas de preservação, mais ou menos isso. Exatamente, assim, bem nessa linha. O RED é um mecanismo, né, que pode ser aplicado por empresas ou por governos e prever, né, na sua lógica, formas de promover a redução do desmatamento, né, seja por exploração, como ele fala, redução de desmatamento por deflorestamento ou degradação. E aí eles, né, essa foi a primeira versão, tem uma versão que eles, em inglês, né, botam mais, chama plus, que né, já tem 2 maisinhos, na verdade, que envolve isso com os conhecimentos das florestas, respeito aos modos de vida e tudo mais, uma maneira de florear um pouco também, de acomodar as várias críticas que foram feitas, né, que inicialmente era uma lógica muito mais voltada somente à floresta. E, na prática, funciona tendo um local, uma área preservada, ou que vai ser preservada, que se destine à captação de gases do efeito estufa, em especial os gases que, enfim, em especial o carbono, né? Esse elemento químico que é tão importante hoje dentro das várias discussões aí. Então, o Maranhão ele sai na frente, ele cria um sistema jurisdicional, o sistema jurisdicional existe tanto a proposição de receber recursos estrangeiros como de governos, como de empresários, né? Governos empresários estrangeiros ou de domésticos também, que é muito difícil, mas prevendo. Vou compartilhar, Marcelo, depois. Eu vou compartilhar isso e outros documentos, pode ter certeza. Outros materiais bem legais. Vou botar tudo no grupo lá para a gente ir acessando. Mas, assim, o que o sistema jurisdicional previa? Ele previa que tivesse um fundo, né? Um fundo que fosse composto por vários movimentos sociais, várias organizações que dissessem, em tese, para onde esse dinheiro, que seria captado para o meio de programas de rede, né? Como é um mecanismo que já existe internacionalmente, muitos países se sentem atraídos a investir nesse tipo de mecanismo porque conhecem como é que funciona a lógica, né? O fato é que alguns de vocês aqui participaram da criação, da discussão, ou ainda compõem esse conselho que gesta esses fundos financeiros que vão ser vindo de outros estados. Alguém que está aqui participou, soube, já está aprovado desde 2021, né? Já está
em funcionamento desde 2021, né? Isso é um pouco, a Lídia está dizendo que não, isso é um pouco a lógica que permeia essa questão da economia verde, né? Ela, em geral, não contempla a participação de muitos, porque senão vai começar a haver muitos questionamentos. Então, a financiarização, ela acontece na prática quando um contrato, por exemplo, de rede, estabelece que uma comunidade tradicional, em qualquer local que nós tenhamos, né, que tem tem uma área preservada, né, uma área que comprovadamente, né, isso vai ser medido, inclusive, por uma métrica, uma lógica, né, teoricamente científica. Digo isso teoricamente porque tem muitos cálculos para quantificar carbono que eles não têm, na minha visão e de outras pessoas, muita base real, né, para que isso seja feito. É porque, ao longo dos anos, várias espécies vegetais foram atribuídas poder de captação de carbono. Antigamente, por exemplo, pasto não era possível. Hoje já se discute que sim, né? E pasto pode captar carbono. Virtualmente, tudo pode captar carbono. O problema é que só captar o carbono não é o suficiente. Ele tem que ficar de uma forma disponibilizada que realmente comprove que parte desse carbono foi tirado da atmosfera e está armazenado, e não vai voltar para a atmosfera, né? E isso não é uma métrica fácil, mas tem muita gente ligada ao mercado financeiro que promove isso. Bem, mas a lógica funciona a partir da lógica dos mercados financeiros, e hoje nós temos contrato no Maranhão, alguns contratos, inclusive em terras indígenas, né, que prevê que áreas vão ser destinadas para captar carbono, gerar títulos, né, e, em troca disso, essas comunidades vão receber alguns recursos, né? Não temos acesso na íntegra desses contratos, mas, em geral, a grande maioria dos contratos que aconteceram no Brasil todo, eles são contratos que vão à lógica muito contrária. Por exemplo, contrato de 20 milhões para uma comunidade que tem 300 famílias por 30 anos. A princípio, pode parecer muito dinheiro, mas se fizer as contas aí, não vai ser muita grana, pelo contrário, e vai causar muita discórdia na hora de repartir esse dinheiro. E tem outra coisa que é pior ainda. Tem muitas restrições contratuais que as empresas impõem, porque anexado a essa lógica de captar carbono, tem outras questões que são envolvidas, que aí a gente se liga ao tema da bioeconomia, né, que a gente tem que estar bem ligado. Muitas dessas empresas impedem, por exemplo, que algumas práticas tradicionais sejam feitas nessas áreas, como, por exemplo, a extração de alguns tipos de árvore, a extração de alguns materiais vegetais, né, alegando que isso vai quebrar a lógica de captação. Só que algumas dessas práticas, elas são a base do sistema de reprodução cultural dessas comunidades. As pessoas que são mais novas e precisariam saber de como funcionam essas práticas e tudo mais, elas não vão ter acesso a esse conhecimento. E aí, o que acontece é que, não se reproduzindo a cultura daquele povo para as gerações futuras, deixa de ser importante aquela área. Ela passa a não ter uma importância para aquela geração. E, em geral, há uma pressão para que essa área seja depois negociada, né? Isso é uma denúncia que muitas pessoas fazem, muitos pesquisadores fazem, né? Como não há importância para aquela comunidade mais, em geral, isso é passível de acontecer, né? Tem outra vertente também, ligada à legislação internacional de terras. A Juliana Pedrosa saiu da reunião. Há o perigo de, se uma empresa internacional tem interesse real na terra, ela pode entrar com um processo judicial no campo internacional, alegando que ela tem direito à posse daquela área, entendendo que ela está pagando por um serviço ecológico, que ele só existe, as árvores que estão lá e captam carbono, só existem porque
estão plantadas numa terra. Então, ela reivindica o direito de posse daquela área. Se você soma isso, a falta de importância que uma comunidade dá, e depois de 30 anos não usa mais aquela área para suas práticas tradicionais, você tem a fórmula mágica aí da grilagem ou da ruptura da posse da terra, e aí essas terras vão fazer parte, né, de acervos aí de grandes capitalistas internacionais ou mesmo nacionais. Então, um pouco dizendo como é que isso acontece na prática a partir desse processo de financiarização que coloca preço, valor, prazo e tipo de pagamento em bens que são comuns, né? Não me deixe falar só não, galera. Falem também. Vamos lá, gente. Alguém teria mais algum comentário, alguma pergunta? Vamos lá. Antes de seguir para frente, desculpa. Não, é isso. Fique à vontade, extremamente à vontade. Não, é que o Sean colocou uma lista de presença aqui no chat. A gente queria pedir para todas as pessoas a assinarem essa lista, né? Ele colocou o link aqui, né? Então basta clicar no link que ele te conduz para uma lista de presença, o nome, o e-mail e acho que acho que é isso. São poucas informações. Então a gente pede para o pessoal para assinar, é importante para a gente, tá bom? Obrigado. Segue lá. Então, eu vou falar um pouco agora sobre economia, mas quem aqui conseguiu assistir a live sobre bioeconomia? Que o Gedman... Eu estava nela. E sim, tu era... Então, assim, eu vou soltar alguns elementos aqui sobre a bioeconomia, mais gerais, mas eu acho que a gente podia, aproveitando até o que a gente já está gerando, né, né, a gente partir de alguns elementos que ficaram nessa discussão. E eu pediria que Horácio e Essi pudessem, né, trazer alguns elementos que foram aportados lá. Eu vou trazer as questões mais gerais sobre bioeconomia, né, porque sobre bioeconomia, gente, tem uma questão. Existe uma visão dos países do norte que ela é bem empresarial, né, mas também há, vindo desses países, ou em muitos agentes domésticos também, uma pressão para que, além das commodities oficiais, que também são vistas como commodities bioeconômicas, por exemplo, soja, cana-de-açúcar, enfim, as que são né, mais gestão das populações tradicionais, tenham esse interesse dentro desse processo da finalização, né, usando aí a bioeconomia agora como... E aí que eu acho que, entre aspas, o bicho pega para o nosso lado, né? E eu acho que é muito importante a gente refletir muito a partir disso. Como é que a bioeconomia, ela pode, bem, com essa visão hoje, né, mais capitalista, né? Como é que ela pode ameaçar, né, os bens, né, uma nova rol de ameaça para os bens comuns? Porque agora a gente estava falando de uma ameaça, né, em tese, voltada somente para a questão da regulação climática. A bioeconomia também traz uma outra vertente de possibilidade de financiarização da natureza, que é, sabe, cosméticos, remédios, sim, um milhão de coisas, né? Deixa eu trazer aqui uma... A cara da Marcela ficou engraçada aí. Então, bem, partindo do conceito dos governos, né, internacionais, a gente traz aqui essa bioeconomia, ela surge muito fortemente também
nos últimos tempos, ela vem surgindo, ela surge em 2013, tem um estudo que em 2013 traz o termo bioeconomia, falando da importância, muito ligada mais às commodities agrícolas, né? Mas ela vem surgindo muito fortemente mesmo, né? Nos últimos anos, e é algo que eu acredito que tem que ter realmente muita preocupação, porque milita no campo da defesa dos territórios, porque ele realmente, a bioeconomia, assim como as outras questões ligadas à economia circular, economia verde e outras, né, seriam econômicas do capitalismo, trazem ameaça real aos territórios. E são muito travestidos de oportunidades, né? Então, são riscos reais, realmente. Então, assim, isso aqui eu retirei de um documento oficial da ONU. Ele diz o seguinte: bioeconomia envolve o futuro das práticas econômicas das relações entre o ser humano e o ambiente, atrelando a noção de desenvolvimento sustentável, atrelada, né, à noção de desenvolvimento sustentável. Em tese, é uma nova forma de os países do norte global de unir crescimento econômico, né, com as boas práticas ambientais. Eu digo nova forma porque já temos outros documentos oficiais, né, até mesmo antes da Rio 92, que tentam tornar o capitalismo próximo, né, do que seria um desenvolvimento sustentável, como se isso fosse possível, né? Isso, na verdade, já se sabe que, se é capitalista, não pode ser sustentável, porque a base do capitalismo é crescimento, né? A base do capitalismo é aumentar, é apropriação, é lucro. Então, não há como ter desenvolvimento com base nisso. Esses aqui são, digamos assim, as 3 vertentes da bioeconomia que são trazidas hoje internacionalmente, né? Bioeconomia tem a parte da bioeconomia, biotecnologia industrial, né? Da produção primária, né? Que aí entra muita coisa também está propícia a virar commodities, e um grande conjunto de ativos financeiros ligados à saúde humana. Então, assim, dentro da bioeconomia industrial, temos aí processos de produção ligados a produtos químicos, plásticos, enzimas biodegradáveis, enfim, né? Aplicações ambientais, né? Assim, atividades biotecnológicas para aplicação ambientais, como biorremediação, biosensores, métodos de diminuição de impactos ambientais, métodos de recuperação de áreas, e produção de biocombustíveis, né? Aqui entra cana-de-açúcar, milho, enfim. Produção primária, a gente tem aí toda a parte de melhoramento animal e de plantas, visando, né, puramente maior produtividade, uma produção em lucro, e as aplicações veterinárias, né, remédios fitoterápicos, atividades de moléculas advindas de plantas ou de animais que possam melhorar, né, a saúde ou os rendimentos, é importante, das próprias plantas e animais que estão sendo trabalhados nesse campo, né? E o que é ligado toda a saúde humana, que aí, no caso, esses 2 primeiros, a gente estava falando muito ligado do que já existe no mercado, né, de commodities, né, mas a saúde humana, ela aponta dentro da bioeconomia como a mais promissora dos 3 ramos a evoluir, né? E aí a gente tem todo um processo de questão terapêutica, farmacológica, né? Os ditos alimentos funcionais, pra vocês terem ideia, a Jussara, né? O açaí, reconhecido no resto do Brasil, é um desses alimentos, mas também as castanhas, enfim, né? São alimentos funcionais que têm propriedades para além, assim, eles são alimentos que trazem saúde, promovem longevidade, combate radical, enfim, né? Tem todo um... E equipamentos médicos também, advindo de produtos da bioeconomia, né? Porque nós estamos falando aqui, gente, de muitas possibilidades, né? Tudo que a natureza pode oferecer, né? Então, basicamente é dividido nessas 3. A gente tem essas frentes principais que a gente colocou aqui, elas estão descritas dentro de um documento oficial
que a OCDE, que é essa Organização dos Países Desenvolvidos, digamos assim, né, tem, que no governo Bolsonaro do Brasil se querer entrar, né, enfim, que é um documento que fala assim, bioeconomia até 2030. Desculpa aí a tradução livre, viu? Eu fiz. Bioeconomia até 2030, desenhando uma agenda política. É muito importante dizer que tanto a bioeconomia como a economia verde, assim como a economia circular, né, também, elas estão ligadas à Agenda 2030, né? E aí entra a questão dos objetivos sustentáveis, o milênio, e se ligam também a todos os protocolos, convenções e documentos que estão, e aí a gente está falando de COPs, né, do clima, mas também de COPs da biodiversidade. Né? Assim, só para a gente ter ainda nesse aspecto mais geral, Europa e os Estados Unidos, eles detêm principais estudos e proposições de negócios ligados à bioeconomia. Né? Na Europa, por exemplo, a abordagem da bioeconomia envolve a aplicação de novos conhecimentos para possibilitar a geração de novos produtos sustentáveis, ambientalmente amigáveis e competitivos, totalmente inseridos no campo econômico. Né? Já nos Estados Unidos, ela se aproxima muito mais das práticas relacionadas à bioeconomia, como engenharia genética, sequenciamento de DNA, uso industrial e enzimas e micro-organismos. Né? Na prática, na Europa, você vai chegar em muitos locais e vai encontrar, por exemplo, produtos com chocolates, bebidas, uma gama enorme de produtos, que aí lá tem um diálogo de como é produzido, tem um rastreamento até a comunidade, tem um QR Code que vai dizer como é que aquele processo se liga à economia local, daquele local, de um vilarejo na África e tal. Então, eles vão para esse lado econômico mais voltado à manipulação da aparência, à palatabilidade ecológica, digamos assim, né? Quanto os Estados Unidos, eles estão... Né? Não que eles não estejam fazendo na Europa também todo um processo de investigação genética para tornar muitos desses ativos sintéticos. Né? Não que não esteja fazendo. Só que lá eles não falam tão abertamente como os Estados Unidos, que tem feito, já de muito tempo para cá, né, muito dessa pesquisa genética para ver quais são as aplicações industriais, né, como, por exemplo, os de plásticos, bactérias que sejam comestíveis de plásticos e outros tipos de lixo, de resíduos, e principalmente a biologia sintética, que, entre outras coisas, é a base, por exemplo, para você discutir edição gênica, que é, por exemplo, a nova ameaça que se traz para as sementes, né? Para a parte de produção de insumos agropecuários. Aqui, gente, é um pouco como está a divisão, digamos assim, voltada à produção, à busca, né? Quem está mexendo com a bioeconomia em qual parte do mundo, né? E aí, só para destacar, quem lidera aqui, quem tem mais volume de pesquisa, é a Europa, esse centro aqui, e os Estados Unidos. O Brasil, ele não tem uma política bioeconômica totalmente definida, e a gente é muito pressionado, pelos Estados Unidos, para fazer parcerias, né, parcerias que não são nem um pouco vantajosas para a gente, mas, por exemplo, está em articulação um Instituto Nacional de Bioeconomia, né, que visa transformar, como eles estão chamando, né, que a gente tem na floresta, né, estão chamando de economia das florestas, que tem um risco muito grande de ser algo totalmente voltado para enriquecer mais ainda esses grupos empresariais e governos estrangeiros, porque, novamente, não está inserido na lógica da construção dessa ideia de um Instituto Nacional de Bioeconomia, como vai ficar os povos e comunidades tradicionais. Está previsto até um conselho, mas nesse conselho, até agora, pelo menos que tem apresentado para participar dele, pesquisadores, pessoas ligadas à pesquisa e tal, né? Como se isso livrasse essas pessoas de serem, por exemplo, patrocinadas por indústrias e empresas, né? Bem,
Aí eu trago aqui uns possíveis cenários para a gente poder também ligar um pouco ao que foi trazido na live e fazer algum debate aqui. Tem um cenário, né, otimista, do ponto de vista capitalista, né, que traz a bioeconomia como uma forma de se alterar as bases produtivas para não alavancar então alavancar uma maior sinergia entre as nações, visando assim, né, chegar nesse tão sonhado desenvolvimento sustentável. E tem uma vertente mais não tão boa, né, que fala que pode ser uma nova maneira de estabelecer relações de dependência, mantendo os países centrais como detentores da biotecnologia e os países periféricos como provedor de commodities, sempre com baixo custo agregado, sem fazer a industrialização desse processo, que traria mais empregos e mais conhecimento também. É um pouco isso. Aqui já é uma outra, né? Beleza, galera? Fábio, eu estou até com dificuldade de falar aqui, porque está tendo uma obra aqui do lado, e aí na hora que eu abro o microfone, eu acho que... Mas se tiver dificuldade de me ouvir, me fala. Não, estamos ouvindo o senhor muito bem, é verdade. Então tá bom. Sobre essa questão da bioeconomia, tem um elemento que se chamou a atenção, de como que ela é sempre uma tentativa de associar com o desenvolvimento sustentável, né? Mas esse termo sustentável, acho que a gente tem que fazer uma discussão mais profunda sobre ele, porque muitas vezes a gente associa diretamente o termo sustentável ao ambientalmente sustentável. E algo pode ser sustentável, mas não para o ambiente, mas para outras dimensões, né? Ele pode ser economicamente sustentável e destrutivo ambientalmente, né? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque conforme eu estou pensando aqui o caso do que nós chamamos aqui de Jussara, mas que entra nessa roda com mais força a partir do que é produzido lá no Pará e outros estados amazônicos, que é do açaí, né? O açaí entra como uma nova commodity hoje em dia, né? Na medida daquilo que você estava falando, alimentos que são tidos como sustentáveis, eles vão se transformando em commodity a tal ponto que ele pode se tornar uma ameaça ambiental, inclusive, conforme a forma como ele é incorporado nos mercados, né? O nível de exploração, a forma como essa exploração é feita, ela pode transformar esse elemento que é apresentado como uma saída. Inclusive, a gente tem visto, outro dia tinha um Globo Repórter sobre bioeconomia, e vai apresentando como uma saída, né? Mas muitas vezes o que se está procurando é uma saída para o sistema capitalista, mas não uma saída para quem está envolvido nos processos produtivos efetivamente. Porque para o sistema, quem está envolvido efetivamente nos processos produtivos não interessa. Então, eu acho que esse é um elemento que a gente tem que considerar nesse debate, que nem sempre é considerado, né? E se a gente for voltar mais historicamente, a gente vai ver que boa parte são termos novos que vão aparecendo, mas que se referem a processos já antigos, né? Se eu pego a exploração da borracha aqui no Brasil, eu poderia classificar como uma bioeconomia, né? Porque o que nós tivemos no final do século XIX e início do século XX, que foi a exploração intensa de borracha natural aqui no Brasil, implicando no transporte de cerca de 500 mil a 1,5 milhão, não se tem estatística muito correta para isso, de pessoas para o interior da floresta amazônica, para a exploração desse produto natural, que é a seringa, né, extraída das seringueiras, e para a geração de borracha, para atender a expansão do mercado, principalmente inglês, né, e para atender os interesses da indústria inglesa,
que, na verdade, não tem um elemento de sustentabilidade para aquelas populações que foram ali praticamente escravizadas, né, para a retirada daquele produto natural e sua exportação. Então, assim, esse cuidado que a gente tem que tomar, porque às vezes termos muito simpáticos, muito bonitos, como o próprio desenvolvimento sustentável, a gente já vem debatendo isso há algum tempo, né? Como que o desenvolvimento sustentável foi apresentado para a gente como sendo uma saída mesmo, né? Para em um termo muito afável, né? A bioeconomia pode aparecer para a gente também como algo muito afável, muito simpático, muito bonito, mas que, na verdade, vira um cavalo de Troia, né? Que é aquele presente que aparece como presente, mas, na verdade, ele carrega no seu interior o inimigo, né? E aí a gente está falando aqui muito mais de sustentabilidade do sistema capitalista a partir de incorporação de novas mercadorias do que de saída para o ambiente, saída para as populações tradicionais que estão ligadas a esse ambiente. Só para ajudar um pouco na reflexão. Mas é perfeitamente isso, professor. Nós estamos falando aqui de diversificação do sistema capitalista em novas formas de exploração. É o que nós estamos falando aqui. Então, assim, todo esse negócio voltado ao carbono, como essa outra vertente da bioeconomia, eles não estão separadas, não são estratégias separadas, são estratégias que se complementam, na verdade, que são apresentadas de forma conjunta. Não vai chegar a vocês, às comunidades, um contrato de créditos para gerar crédito de carbono, gerar cotas ambientais, que não necessariamente está ligada ao crédito de carbono em si, mas a possibilidade, por exemplo, de você explorar uma reserva legal em uma outra região, no bioma, como diz o Código Florestal. Isso pode estar ligado, por exemplo, a um processo de biopirataria, que apesar de ser algo ilegal, ele fica encoberto por um contrato vigente, né, que visa, por exemplo, a questão do crédito de carbono ou a iniciativa de fiscalizar a efetividade de cotas ambientais. A bioeconomia, ela vai operar, ela já opera por meio oficial, dessas formas como o senhor falou, né, e outras mais, como também pela forma, né, não legal, por trás dos contratos de rede, por exemplo, né? Porque quem é que vai garantir que uma empresa internacional que tem acesso total e irrestrito a um território não vai estar fazendo prospecção e análise de plantas e animais? Não tem como saber. Assim está escrito. Vamos mandar abraço, assim. Não, eu só queria mesmo reforçar aqui que o Fábio falou, que o professor Aço também complementou, sobre essa questão do desenvolvimento sustentável. Quem está sustentando nesse desenvolvimento, né? Eu acho que esse momento aqui é muito reflexivo, né? A gente tem que pensar bem realmente, e como esses temas são interdependentes para a gente pensar todos esses processos. Pensando na bioeconomia, né, a questão do REDMAS, que o Fábio falou, e a questão do crédito de carbono, que ele chamou a atenção, e que eu queria pensar o que ele falou, para a gente refletir junto, sobre a questão da compra, né, do crédito de carbono, no que se refere às comunidades. Né, uma comunidade X vendeu os créditos de carbono, e aí uma coisa que chamou a atenção foi, e a gente tem que pensar bem, né, essas coisas que vêm travestidas, né, de boi, que não são, quem fica no combando é quem comprou o crédito, entendeu? E não somente isso, ele quebra um processo tradicional de conhecimento tradicional, né, que passa de geração em geração, né, quando ele limita que aquela comunidade... as pessoas transmitam aos seus filhos, netos, né, sobrinhos, os conhecimentos, porque ele fica limitado, ele não pode mexer mais naquilo que ele trabalhava tradicionalmente para se manter, inclusive essa questão da bioeconomia, né, que as comunidades tradicionais, elas têm essa bioeconomia, né, elas trabalham o seu território, elas trabalham, fazem o processo de bioeconomia,
mas elas não transformam o seu território, né? Elas mantêm o seu território produzindo e reproduzindo sem danificar o seu território, entendeu? E quando esse sistema, porque na verdade o sistema capitalista que vem compra, né, ele vem travesti, o sistema capitalista ele se transforma, né, ele se traveste de várias formas para chegar e iludir, né? Então a gente tem que pensar muito bem. Eu acho que essas reflexões são válidas e bem, eu acho que a gente tem que continuar nesses processos mesmo, porque quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente tem essas formações, essas rodas de conversa, a gente vai percebendo quão engenhosas são essas questões, né, desse sistema, desses processos que vêm de fora, que nada são do que formas de alimentar o sistema capitalista, né? Outro dia eu estava assistindo, se eu não me engano, um Globo Rural, que a Natura, eu esqueci qual é a cidade, que era, aí ela ressaltando a bioeconomia, mas a bioeconomia lá está servindo para o sistema capitalista da Natura se reproduzir, entendeu? É uma coisa assim que vem assim, travestida de boa, mas quando a gente vai fazer uma análise mais profunda, mais reflexiva, a gente percebe que não é a mesma coisa do Red Mais, né? Questão que vem, a apresentação do Fábio ficou bem nítido essa questão, né? De que essas formas vêm, mas não são boas, entendeu? Então, esse processo que a gente está fazendo aqui, eu queria parabenizar e dizer que são momentos bem reflexivos mesmo, que a gente tem que continuar para que a gente possa disseminar essas verdades que vêm oculta, né? Junto com essa que eu queria chamar de que o professor A chamou a atenção e que o Fábio também, a quem sustenta, né? A quem sustenta? Qual a sustentabilidade que desenvolvimento sustentável é esse, né? Essa é a pergunta, né? Desenvolvimento sustentável para quem, né? É uma coisa que a gente tem que refletir bem. Obrigado, Essi. Eu me inscrevi também, de novo, para falar, porque eu estou lembrando aqui nessa conversa nossa, de que você pode também transformar em mercadoria, além de produtos da natureza, você pode transformar, inclusive, a beleza cênica da própria natureza, né? Então, um exemplo, o grupo GERUR, que é o grupo de estudos na UFMA, que tem sido liderado pelos professores Benedito e Maristela Andrade, tem feito estudos sobre o processo de privatização do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e os efeitos disso nas comunidades tradicionais, né? Então, quanto mais o parque está sendo privatizado e aberto para o mercado internacional e para o mercado de turismo, mais ele pressiona as comunidades tradicionais nos seus modos tradicionais de vida, construídos muito anteriormente ao próprio parque. Então, assim, a gente tem exemplos muito concretos ali, e aí é uma dúvida mesmo, Fábio, eu vou te perguntar, porque a gente pode chamar esse processo de privatização dos parques nacionais, que está sendo implementado agora, foi muito recorrente no período Bolsonaro, mas que não deixou de acontecer, e das demais unidades de conservação, como está acontecendo agora com a Ambev com relação à reserva extrativista do Quilombo do Frechal, né? A gente pode chamar isso também de financiarização da natureza? É também um fenômeno, não é isso? Pessoal, assim, teve esses programas, né, no caso da reserva de Frechal, que foi o programa Adote um Parque, que parece que nem está vingando muito bem. Parece que a Heineken tem se retirado, né, da processo um pouco, não foi bem como... Enfim. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ressignificar para nós o que é bioeconomia nesse sentido. Eu acho que englobar também esses territórios, os territórios para as comunidades, eles são vivos, né? Eles são entes vivos. Então, acho que meu ponto de vista, né, acho que a gente pode incluir não só esses territórios que estão sendo alvo de processos de privatização, né? Assim como também teve, além dos parques de lençóis, além do Quilombo Frechal, também está sofrendo algum tipo de, né, pressão
o parque que pega Maranhão e Piauí, né? Que é Mirador? Parque Nacional não, Parque Nacional do aqui mais para o litoral, o Parque Nacional do da Parnaíba, do mas do Delta do Parnaíba. Delta do Parnaíba. Ele está sendo também tá visando isso, e interessante que está sendo feito a partir de um crime ambiental. Foi denunciado a extração ilegal de corais para a produção de fertilizante, né, no caso de corretivos, né, agrícolas, né? E aí estão discutindo a possibilidade de isso virar um ativo econômico, mesmo com toda a desgraça de desequilíbrio ecológico que pode acontecer. Imagina só que os corais são um berçário de reprodução de muitas espécies. Mas está sendo suscitada a possibilidade de ter uma parceria público-privada para gerir e o governo alegando que não tem dinheiro, né, para conseguir fazer o que deveria. No fundo, todas essas negociações, e o que eu acho que é perigoso, pessoal, assim, perigoso no sentido assim, eu dialogo também muito nesse campo da biologia, e muitos biólogos acham isso extremamente interessante. Essas parcerias público-privadas não conseguem ver que nenhuma empresa capitalista de nenhum lugar do mundo tem interesse em preservar nada. Né? Eu não sei se é ingenuidade ou o que mas, enfim, acho que é sim, talvez, não sei. Eu quero dizer que não existe essa possibilidade. Essa questão do Parque do Delta é uma dos outros. Né? Lá os Parques dos Lençóis, professor, ele tem já documentado uma imensa, né, reserva de gás mineral, por exemplo. Né? Mas, assim, isso que mas as possibilidades de prospecção de vários produtos biológicos é imensa. Para além disso, o conhecimento tradicional que essas comunidades têm, que para mim a gente também pode colocar, além da questão do território, também dentro desse conceito de bioeconomia, a apropriação desses conhecimentos. Porque não adianta de nada, muitas vezes, o que dá o interesse de muitos desses, né, produtos, animais ou vegetais, é que as comunidades sabem como usar, no período que usar, da forma como usar, na proporção, né, como usar, e é o ponto de partida desses empreendimentos, desses forasteiros aí que estão buscando aí dentro de algum tipo de arranjo econômico domínio, fazer também parte usar isso que aí se colocou, por exemplo, com relação à Natura, né? Outras empresas têm, por exemplo, contratos e pagam pela repartição de benefícios, né? Só que, além de ser um valor muito pequeno, o que pode ser feito, derivado a partir desse conhecimento, é algo que a gente não tem nem como prever, né? A derivação do uso do conhecimento tradicional, que pode ser múltiplo, pode ser, sabe, uma coisa... Você imagina só, é um conhecimento que levou muitas gerações para ser, né? Para virar um conhecimento que é usado para todo mundo. E aí, uma mera negociação financeira torna aquilo disponível e privado, porque depois que vira uma patente não pode ser mais, né, usada só depois que tiver a quebra ou ela cair em uso público, domínio público. Isso é algo que, enfim... Então, assim, além das partes animais, minerais né, enfim, vegetais, os territórios em si como espaços vivos, né, de reprodução da vida, os conhecimentos tradicionais, eu acho que tudo isso a gente tem que encarar com bioeconomia, porque eles entram na conta também desse jogo aí do capitalismo aí. Fábio, e determinados conhecimentos, basta você interromper a transmissão deles por uma geração, eles desaparecem, né? Então, assim, ainda citando novamente a professora Maristela Andrade, uma pesquisa dela em Alcântara, com as comunidades que foram deslocadas da beira da costa para o centro, né? A beira da costa é o pessoal da beira do mar, né? E o centro é distante do mar. Ela conseguiu constatar que em algumas dessas comunidades deslocadas, em 15 anos depois do deslocamento, as crianças já não sabiam mais nadar. Então, e elas foram deslocadas para 6 quilômetros de distância da praia.
Então, os mais velhos já diziam isso nas entrevistas realizadas. Olha, os netos, os jovens, né, de 15, 20 anos que vieram para cá, crianças, já não sabem mais nadar. Imagina conhecimentos mais sofisticados, como o uso das plantas, as formas de plantação, o conhecimento sobre os animais, sobre os movimentos todos ali da própria natureza. Numa geração, você quebra. Uma geração que deixa de transmitir, esses conhecimentos desaparecem. Né? E aí, pessoal, uma coisa importante, a gente tem que ligar talvez a grande questão econômica do Brasil, que é a terra. Esse país ele vive, né, em função disso. E a terra é uma instituição brasileira que, né, define todo esse cenário que nós estamos. Isso aí que o senhor falou, eu dei exemplo antes também, ele possibilita que não tenha mais o valor que as pessoas teriam para se agregar àquela terra como sua, ela vai perdendo ao longo das gerações isso. Você imagina só, um contrato de 30 anos que impede que você use algum tipo de espécie, ou faça uso do território de forma irrestrita, como era usado antes. Esse território, ele não vai mais ter nenhum atrativo para a reprodução daquele povo. Aquele povo não vai saber se reproduzir a partir dele. Ele vai ficar dependente de uma economia, né, extremamente, enfim, assim, né, que vem de fora, que vem, né, vai perder as suas bases econômicas locais e vai deixar de ser importante. Ou seja, ele vai vender aquilo ali. Porque o assédio sempre vai acontecer, vai continuar. E esse dado que a pesquisa citou, da Maristela aí, da professora Maristela, é algo assim, seríssimo. O que acontece com uma população que é ribeirinha não, né? É marinha, né? O que acontece quando uma população dessa não sabe nadar? Ela não vai saber pescar. Pescar não tinha mais condições, né? Foi colocado uma barreira, inclusive em alguns lugares física mesmo, né? Para impedir que eles fossem. Mas, assim, muda toda a lógica da alimentação, dos costumes, do conhecimento da natureza, ou seja, deixa de ser um local que as pessoas vão ter ligação para habitar. Então, é uma coisa, confesso a vocês, que me preocupa bastante, que é esse lado B da bioeconomia e da economia verde, que eu pouco ouço as pessoas falarem. É esse processo contínuo, às vezes devagar, nem sempre é devagar, de desterritorialização. As pessoas vão deixando de ter, sabe, os seus territórios, por conta da falta do uso, né, do impedimento do uso. É o impedimento do uso, através da força econômica. Bom, a gente inicia a terceira parte, professor? Eu acho que sim, a gente tinha combinado de ir até às 17, já são 16h25, então eu acho que a gente vai para a terceira parte, né? A terceira parte, gente, eu quis fazer um negócio mais light, porque eu não tenho economia verde, a gente podia tratar sobre várias ópticas, né? E, inclusive, trazer um conjunto de termos em inglês, que geralmente acontece isso, né? Para trazer um pouco a lógica, né? Claro que isso não... Inclusive, eu acho que a gente tem que, em outros momentos, trazer, né, com mais aprofundamento, por exemplo, trabalhar sobre o que é o nova vertente, que é chamado de New Deal, né? Green New Deal, né? O novo momento verde agora que o capitalismo traz, que é uma parte da economia verde que é trabalhada e que vem avançando muito, né? Falo assim em termos do âmbito dos conceitos, claro, né? Trabalhar conceitos como greenwashing, enfim, outros mais que eu acho que é importante, porque os documentos oficiais falam deles, as pessoas que vão falar também falam, e a comunicação, quando ela vem para convencer você a partir, né, de dizer que a economia verde é uma coisa boa, positiva, ela enche de termos estrangeiros para confundir e também uma maneira de valorizar, né, porque a gente tem uma mania, infelizmente,
já consolidada de achar que o que é de outra língua estrangeira, o que traz um verniz, né, em inglês e tal, é bom, é moderno. Então, eu trouxe aqui, na verdade, 3 vídeos, cada um vídeo, um primeiro vídeo tem 1 minutinho, um vídeo didático que a gente produziu no Grupo Gato de Belém, são 2 vídeos de 1 minuto, e o terceiro vídeo, ele é o Grupo Gato de Belém produziu uma carta, né, fazendo várias denúncias, e a gente conseguiu, dentro de uma coletiva de imprensa da Organização Mundial das Nações Unidas, apresentar essa carta. É um vídeo curto, de 2 minutos e 14, se eu não me engano. Se eu não me engano, é isso. Que a gente também queria apresentar. Quero ver se vocês topam escutar, né, esses 4 minutinhos aí que eu acho que vale a pena. São 2 minutos, são 2 vídeos de 1 minuto, que são trazendo os conceitos de economia verde, enfim, mercado de carbono, e o outro é esse vídeo que eu acho bem interessante, que é a Tatiana falando. O terceiro vídeo, ele é um vídeo em espanhol, mas ele tem legenda em português. Mas dá para entender, tá bom? Seguimos? Beleza, vamos lá. Vamos lá. Antes disso, trazer aqui é impressionante como o Marx ele é atual, né? Uma coisa pode ser valor de uso, sem ser valor. É esse o caso quando a sua utilidade para o homem não é mediada por trabalho. Assim, o ar, o solo virgem, os gramados naturais, as matas não cultivadas, etc., fazem parte disso, né? Uma coisa pode ser útil e produto do trabalho humano sem ser mercadoria. Quem com seu produto satisfaz sua própria necessidade, cria valor de uso, mas não de mercadoria. Para produzir mercadoria, ele não precisa produzir apenas valor de uso, mas valor de uso para outros, valor de uso social. Essa é a edição do Marx, do Capital de Marx, de 1988. A edição, né, não o Capital. Opa, vacilei aqui, era para colocar aqui a... Desculpa aí, gente, eu vacilei aqui, deixa eu botar para... De novo, errei aqui na hora de... Mas, sou muito fã desse trecho de Marx, eu não poderia deixar de mostrar, gente. Vamos lá. Esse aqui é um vídeo que fala um pouco sobre o mercado de carbono, que para que serve, ver se é isso mesmo, se eu não estou enganado. Isso, é isso mesmo. Deixa ele voltar aqui. A internet que está ruim, deixa eu ver aqui. Pronto, você vai agora. Esse outro, gente, esse vídeo ele foi produzido dentro da preparação para a COP26. Esse outro aqui
ele fala mais um pouco sobre alternativas ao mercado de carbono. Também é um vídeo bem curto. Beleza, galera. Agora, esse outro agora que a gente vai ver agora, ele, como eu falei, é um vídeo, né? Que, na verdade, foi uma apresentação feita pela Tatiana, do INESC, dentro de uma coletiva de imprensa, onde apresentou a carta que nós encaminhamos sobre os resultados da COP27. Grupo Carta de Belém, né? Hoy quisiera presentarles una carta abierta de organizaciones de la sociedad brasileña en contra de los mercados de carbono, que para nosotros es como la epítome de las falsas soluciones. El núcleo de nuestras preocupaciones es en particular la ofensiva de los mercados para estructurar las soluciones de mitigación vinculadas a la tierra, los bosques y la promoción de las llamadas soluciones basadas en la naturaleza. 3 razones nos han motivado a escribir esta carta. La primera es el asedio tremendo porque pasan ahora los pueblos indígenas y quilombolas de Brasil para la instalación de proyectos de crédito de carbono para el mercado voluntario, o sea, para las empresas, para las grandes corporaciones. En el artículo 6 del Acuerdo de París, el impasse, nos preocupa que el impasse y la dificultad para avanzar con las negociaciones del ítem C2, por un lado, y por otro lado, la gran celeridad, la gran velocidad con que avanza el instrumento 6.4. O sea, por un lado, tenemos un instrumento que rompe con el principio del CBDR por adentro de la Convención Climática y por otro lado, tenemos un instrumento de greenwashing para las grandes corporaciones. Tercero, hay una acción muy fuerte para incluirse los bosques en el artículo, el ítem 6.8, con formación de créditos de carbono y nuevamente para los mercados voluntarios de carbono. Es nuestra comprensión desde el Grupo Carta de Belén y del Instituto de Estudios Socioeconómicos que el 6.8 debe quedarse como un instrumento de pago por resultados, o sea, sin mercados. Por fin, lo que nos preocupa muchísimo es que el avance de los mercados va por encima de las políticas públicas. Defendemos que la financiación climática internacional para los bosques y para combatir la deforestación se subordine a la estructuración de políticas públicas y fuentes de financiación en el marco del presupuesto público, la institucionalidad y la gobernanza participativa. La acción climática no puede servir a ahondar en las injusticias, promover el racismo ambiental o la deuda climática, pues
les invito a todos y todas que vean a esta carta que ahorita les vamos a transmitir por nuestras redes, WhatsApp, lo que sea. Muchas gracias. Hoy quisiera... Então, pessoal, falei, essa última foi a apresentação. As duas primeiras foram 2 vídeos curtos que a gente fez para a campanha, enfim, as pessoas acompanharam um pouco, chama a atenção a importância de acompanhar, principalmente as instituições, os lados críticos, né, permeavam sobre a COP. Sobre o mercado de carbono, e quais seriam os caminhos contrários às falsas soluções. E o terceiro vídeo é os pontos principais dessa carta que a gente estruturou contra os mercados de carbono, principalmente contra a regulamentação dos artigos 6 e 8, que vocês viram, né, ela falando, né, que é do Acordo de Paris. Falava, entre outras coisas, com relação a isso, a questão do mercado voluntário e regulação disso. Vocês já dormiram aí, foi? Estamos aqui. Estamos aqui, na escuta. Então, gente, trouxe esses aspectos sobre economia verde, porque a economia verde, na verdade, tudo que a gente está falando aqui desde o começo, se engloba como economia verde. Tudo que a gente trouxe sobre financiarização é economia verde, né? Só que, assim, economia verde não tem muito ligado ao que é chamado de mercado de carbono, né? E aqui a gente falou de várias formas como isso pode ocorrer. Uma parte importante é que esse mercado de carbono ele vem operando de forma voluntária, ou seja, por grandes corporações, e agora ele está partindo para a regulação, né? Uma regulamentação, é verdade. Está discutindo a nível nacional uma lei, né, que cria um mercado de carbono oficial, né? E os estados também estão correndo, né, para fazer isso. Eu não falei, o Tocantins já tem uma lei que regulamenta o seu mercado, né? É importante dizer o seguinte: o mercado voluntário, por não ter uma regulação no país, ele é muito perigoso, obviamente. Não quer dizer que o mercado que seja regulamentado vai também oferecer menos riscos. Obviamente que a gente pode ter a chance de influenciar o processo de forma organizada e tudo mais, mas não sei se a gente vai ter força para fazer frente contra as várias demandas que tem o capital, né? Então, pode-se regulamentar regras bem draconianas, por exemplo, para estabelecer os contratos advindo dentro de um mercado regulado. No Brasil, isso é bem possível, inclusive, né? Na verdade, para ser sincero para vocês, eu acho que isso vai caminhar muito por aí, né? Para que isso se junte a um processo de dar acesso aos bens comuns, de forma mais, né, facilitada. Até porque isso vai atrair bastante, vai ser um sinal bem positivo do Brasil, acenando para o que está se montando em termos do acordo União Europeia-Mercosul, né? Tem alguns pontos do acordo União Europeia-Mercosul que tratam bastante dessa parte, né, das mudanças climáticas, e aí tem a ver com a questão do mercado de carbono. E claro que vai ser bem melhor para as empresas e governos europeus estar trabalhando dentro da lógica de um mercado regulamentado no país, que foi votado pela Câmara dos Deputados, que teve uma lei, né, que vai ter regras. Mas vai ingenuidade nossa achar que ele vai ser algo e vai barrar o avanço do capitalismo sobre os territórios. Disso tudo que a gente falou aqui como efeito, inclusive, né? Bem, mas a gente tem que ver como é que os próximos capítulos se desenrolam. O melhor é que esses capítulos pudessem ter a gente também participando, né? Mas sou muito cético com relação a isso, porque eu vejo muito pouco
movimentação da sociedade civil em torno do tema, né, político que envolve a questão da economia verde, sendo bem sincero com todo mundo aqui. Né? Eu vejo que a gente tem muito mais proativa para discutir os efeitos, que é muito importante, né? Ver como a gente faz esses processos, mas incidir, né, politicamente sobre bem, isso, né, isso tudo, né, eu acho muito pouco. A exemplo disso, e aí fica como uma sugestão minha, né, não da Tijupá, mas de Fábio, para a gente estar discutindo, não só no GT, mas acho que poderia ser um dos motes, talvez agora o mote principal do observatório, é a gente tomar pé sobre o sistema jurisdicional de rede, né, e três coisas que se ligam, né? Sistema jurisdicional de rede, essa questão da mudança do Código Ambiental, que está indo de encontro para favorecer o sistema jurisdicional de rede, que tem algumas coisas no sistema jurisdicional de rede que não existe na legislação ambiental maranhense, então a legislação está sendo mudada para acolher isso. E, um terceiro momento, é justamente bem, tem rumores que está se discutindo uma legislação estadual para regulamentar, assim como fez no Tocantins, uma empresa estadual para negociar crédito de carbono. É isso. A gente teria mais alguns comentários. Olha só, rapidinho. Tem uma coisa que eu também tenho muito medo, é porque eu tenho ouvido também, que muito de agora para frente, os financiamentos que teriam recursos disponíveis para fazer fomento, por exemplo, para a agroecologia, para a questão do extrativismo de base sustentável e outras práticas que são, né, oriundas dos movimentos das organizações populares, né, que são importantes para ela, né, quer dizer, o que pode ser financiado do poder público para esse tipo de atividades, ele viria dessa lógica, ou da bioeconomia, ou da economia verde, a partir de recursos captados de governos e empresas, né? E eu estou vendo, o meu sentimento, eu posso estar totalmente errado, eu espero que sim, é que existe, não sei se é um acolhimento, mas a falta de uma crítica, ou de conhecimento, ou de um rebatimento desse e que acaba em um momento ou outro, isso vai ser acolhido, né? E eu me preocupo muito com isso, né? Mas eu tenho visto que falta a gente caminhar muito. Eu acho que momentos como esse aqui, que infelizmente tem pouca participação, talvez a gente tenha que mudar a estratégia de conversar, não sei, mas tentar, sabe, ter mais debate sobre essa área, porque, por exemplo, se chegar um contrato hoje, uma comunidade tradicional, uma comunidade quilombola, por exemplo, né? Qual o poder de argumentação dessa comunidade para conseguir colocar no contrato salvaguardas que não deixem, por exemplo, que sua cultura local seja proibida de ser realizada pelo acesso ao território, por exemplo, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente podia estar discutindo. Quais são as salvaguardas maranhenses que poderiam compor possíveis contratos, por exemplo, de rede ou de créditos de carbono, né? Ou que a política previsse processos de consulta livre, prévia, informada, de boa-fé, para poder estabelecer contratos de rede. Enfim, coisas desse gênero. E, Fábio, eu acho que a gente está começando um debate aqui no âmbito do observatório, mas que pode render muito ainda. Eu trago uma preocupação semelhante à sua, muito em função do que a gente viu acontecer quando apareceu o conceito de desenvolvimento sustentável. Eu acho que a noção de desenvolvimento sustentável foi responsável, em grande medida, pelo desarmamento do movimento ambiental no mundo e do movimento ambiental
que a, o Martinez ali chama do ambientalismo dos pobres, ou o Axelrod vai chamar de movimento por justiça ambiental, que são movimentos que surgiram em grande medida aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, na Índia, Madagascar, em outros lugares, mas movimentos que surgiram com uma crítica muito acirrada ao sistema capitalista e demonstrando como a questão ambiental é uma contradição importante desse mesmo sistema. E acirrando essa contradição, inclusive a partir da atuação desses movimentos. E quando a noção de desenvolvimento sustentável é produzida e reverberada no interior da ONU, ela acaba desarmando esses movimentos e tirando muito da sua dimensão crítica, porque ela dá até um alívio para quem estava cansado de muita briga, né? Porque parece que você vai resolver tudo de uma forma conciliatória. Me parece que o debate hoje sobre economia verde e todos os outros debates vinculados a ela, que você já elencou aqui, trazem o mesmo significado que o debate sobre o desenvolvimento sustentável trouxe lá no final dos anos 80. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento mesmo a esse debate. Eu acho que esse é um debate importante da hora, mas que a gente precisa pensá-lo a partir de uma perspectiva crítica, sem perder o alcance da crítica que nós fazemos ao sistema capitalista. Eu volto àquela frase que você utilizou, que eu acho que é uma frase correta, né? No sistema capitalista não tem desenvolvimento sustentável em termos ambientais, né? E muito menos para as comunidades, né? E para os setores marginalizados da sociedade. Então, eu acho que essa é uma dimensão que a gente não pode perder. A Sidvânia levantou a mão. Vai lá, Cid. Então, boa tarde. A gente vê esse horror, né? Realmente é um novo, esse ajuste do capitalismo aí, ele vai se ajustando e apresentando falsas soluções, né, que são embelezadas com termos difíceis, uma série de mecanismos que confundem muito, mas que no fundo tem a mesma intencionalidade, né? Se apropriar, fazer o que sempre fez, né? Continuar a pilhagem, né, dos recursos, dos bens comuns, dos saberes, né? Então é um colonialismo, né, que continua de uma forma talvez diferenciada, né, sistema perverso, mas ele permanece, e aí acho que a gente está vivendo uma nova onda, uma nova fase dessa reestruturação, né, do capitalismo, usando esses mecanismos de financiarização, né, das florestas, usando novas terminologias como bioeconomia, que dão essa aparência de sustentabilidade, não, a gente está conservando os bens comuns, o mundo, está protegendo as florestas, e no fundo é saque, né, é pilhagem, é usurpação. E eu acho que um pouco do que a gente, hoje de manhã a gente teve reunião da coordenação, eu acho que eu não consegui traduzir, né, assim, um pouco do que a gente, pensando nessa proposta do que é o observatório, mas eu acho que Fábio ele traz agora vários elementos assim que traduzem um pouco da angústia, assim, do que a gente, pelo menos da minha angústia, né? Nem todo mundo estava na reunião do observatório, então da coordenação, então também não está por dentro, mas falando assim os caminhos do observatório, né? A proposta, como é que a gente, enquanto observatório, que tem aí essa proposta também de monitorar essas políticas, né, de dialogar ainda, né, a gente ainda conversou sobre isso, como é que essas propostas vão chegar nas comunidades, nos territórios, e que autonomia que essas comunidades vão ter perante algo que se apresenta como fantástico, e as organizações que estão e que atuam nesses territórios, né, como é que a gente vai lidar também com isso. Então, eu acho que trazer esses elementos aqui para a discussão é a gente também se preparar, né, e se articular para esses enfrentamentos, né, porque continua sendo enfrentamento. E aí a gente vê, eu lembrei muito aqui, quando na primeira parte, falando de financiarização, eu lembrei muito aqui daquela política, assim, do processo de industrialização lá na Inglaterra, cercamento dos campos, muda-se a legislação, você gera uma leva de pessoas desterritorializadas, né, e você
tudo aquilo ali para a conformação de uma nova ordem, uma formação social, uma ordem burguesa que se constituía naquele momento, e que todo um aparato jurídico ele foi montado. E a gente está vendo isso da mesma forma, né? Sistema jurisdicional sendo modificado, a gente vê estatutos, é, é, esqueci o nome agora, mas enfim, as legislações, sabe, falou aí desse regulamento ambiental do Estado, mas tem outros também dos municípios que mudam, né, o território, que estão mudando aí, reduzindo a área rural dos municípios, então fazendo uma modificação. Esses zoneamentos econômicos, ecológicos que acontecem aí também são a meia boca, e tem uma intencionalidade perversa, e a preocupação, eu acho que é a gente ir da nossa discussão enquanto observatório, é da gente estar vendo esses mecanismos, né? Como é que a gente constitui esses mecanismos de informação e de pensar. Eu tô constituindo o GT, integrando o GT, se chama diversidade, autocuidado e cuidado e autocuidado, né? Então, assim, a comunidade ela vai sofrer violência, você nem está sabendo que tipo de violência é essa que vai ser sofrida, né? Uma violência que vai apresentar resultados futuramente. Primeiro vai haver essa dissidência, o que foi trazido no começo, né? Pode gerar esses valores milionários que eles apresentam nas propostas de contrato, podem dali já gerar uma certa ojeriza às organizações que, porventura, vierem a se colocar contrária a uma forma de contrato, ou dependendo como você estabeleça esse diálogo, ou mesmo interno, né, de criar essas cisões internas dentro das próprias comunidades. Enfim, eu acho que preocupação não falta, mas também eu acho que a gente pode pensar dentro da proposta de observatório nessas estratégias, ampliando esse debate aqui, que está reduzido hoje, nós estamos em número pequeno, mas eu acho que ampliando esse debate para mais pessoas do observatório, de modo que a gente tire as escamas dos olhos, né, com esse mecanismo aí, com tudo que está montado, essa arapuca. Obrigada. Valeu, Silvânia. Nós estamos caminhando para as 17 horas, que foi o horário que a gente estabeleceu, né, como limite. Já tem uns 5 minutos ainda. Queria ver se alguém mais tem algum comentário, se o Fábio ainda gostaria de falar mais alguma coisa. Não, eu falei demais, professor. Tá bom. Podemos encerrar, gente? Então, antes de encerrar, agradecer muito ao Fábio pela preocupação em organizar essa nossa conversa e preparar o material. Esse material depois, Fábio, você vai disponibilizar, né? Vou disponibilizar, professor. Aí, vamos ver como é que é a melhor forma de a gente botar para as pessoas, porque eu separei alguns textos também para as pessoas terem acesso, né? Okay. O grupo Carta de Belém, vídeos, materiais, enfim. Aí eu posso botar... Aí eu mandaria... Boto lá no grupo, eu boto no grupo geral. O que vocês sugerem, né? Pessoal, antes de terminar, eu queria relembrar a questão da lista de presença. Nós chegamos a ter 12 pessoas, me parece, e só tem 8 respostas. Não sei se é só o Horácio e o Fábio que estavam ocupados aí manejando os comandos, que não preencheram. Mas eu preenchi. Ah, então tem outros aí que não preencheram, viu? Pode clicar lá. Coloquei de novo a lista de frequência aí no chat, gente. Por favor, preencham, é importante para nós ter o registro, né, de quem estava aqui. Então, agradecer muito ao Fábio, né, e esse material eu acho que poderia colocar no grupo geral, Fábio, porque é um material de interesse do observatório como um todo, né, não é só especificamente do GT2. Agradecer as pessoas dos outros GTs que vieram participar com a gente aqui, né? Acho que a gente é importante. Esse debate é um debate que não é de interesse somente do GT2, como a gente já falou, é de interesse geral. Então, agradecer a todas as pessoas que estão aqui com a gente, o pessoal do GEDMA também, que vieram algumas pessoas. Dizer que o nosso GT, o GT2, tem reunião marcada, e eu queria até conferir com o pessoal do GT2 aqui a questão do horário, porque nós temos a nossa próxima reunião marcada para o dia 30 de outubro.
essa reunião a gente mantém no horário da manhã, de 10 horas? Pode ser? 30 de outubro, certo? Então, dia 30 de outubro, 10 horas da manhã, a gente tem reunião do GT2, tá bom? Já comunicar para o pessoal que já ia avisando as suas entidades que nós vamos ter uma plenária do Observatório no dia 13 de novembro. Então, hoje de manhã, nós tivemos a reunião da coordenação geral do Observatório e definimos essa plenária, né, uma plenária extraordinária, convocada para a gente dar impulso ao nosso observatório. Então, é importante o pessoal já ir agendando, comunicando com suas entidades para ter representantes. Depois a gente vai mandar um e-mail com local, com data, com horários e programação, pauta, mas é importante já ter agendado e saber que no dia 13 de novembro nós vamos ter uma plenária geral do Observatório. E agradecer muito a todas as pessoas, então, pela participação. Eu vou encerrar aqui a gravação e depois a gente encerra a sala, tá bom? Muito obrigado, gente. Só também queria agradecer a oportunidade, dizer que, desculpa eventualmente se eu não dei, né, não foi a expectativa que